Que estejam me ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam me ouvindo bem. Estamos, então, no 6º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, o 6º Future Law, organizado nessa feita aqui pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, do Politécnico do Porto, né? O Centro de Estudos Organizacionais e Sociais também do Politécnico do Porto, e o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, na qual eu agradeço, na pessoa do professor Fábio Veiga, o convite para que eu possa, então, moderar esse painel. Painel, eu gostaria que presente o professor, tem o professor Rui Saavedra, seja bem-vindo. Prazer, professor do SCAP, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E o nosso, dando andamento, o nosso painel é sobre o direito na órbita digital, né? Então, na modalidade online. Bom, eu coloquei no chat, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o professor Cildo Giolo Júnior, sou professor da Faculdade de Direito de Franca, onde eu estou transmitindo nesse momento, e sou professor também da universidade, aqui na Faculdade de Direito de Franca, eu sou professor tanto da graduação, né, o bacharelado, como do mestrado. E na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, eu sou professor da graduação do curso de Direito. É um prazer muito grande poder aqui moderar e auxiliá-los aqui na condução dos trabalhos. Eu coloquei no chat uma ordem de apresentação, né? E que a ordem que está, né, no edital. Então, na programação, melhor dizendo, do programa. Então, eu gostaria de que nós respeitássemos essa ordem, se possível, senão, é claro que alguém pode pedir para que possamos antecipar os trabalhos, e aquele que nós vamos chamando conforme a ordem, quem não estiver aqui pode apresentar posteriormente, tá bom? Bom, 10 minutos de apresentação, né? E ao final a gente vai conversar um pouquinho sobre. Eu li os trabalhos, eu apresentei aqui eu tenho algumas sugestões para que eu possa, e também abrir os debates e perguntas dos colegas, tá bom? Bom, então, como primeira apresentação, seguindo aqui a programação que me foi passada, a Anaísa Meirelles e Diana Coutinho, na Universidade Lusófona, vão apresentar o tema carteira digital, wallets, né, e uma nova realidade de responsabilidade. Estão presentes? Não? O próximo, então, eu apresento depois, né? O Tiago Dalfovo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, está presente? Também não. Eu acho que o Gabriel, né? O Gabriel Semin Petri está presente. Sim, estou presente. Isso. Pode abrir a câmera, por gentileza. O Gabriel é da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, e vai falar sobre direitos fundamentais e ataques cibernéticos, um debate emergente em torno do direito e cibersegurança, trabalho que desenvolveu junto com o professor Wilson Engelmann, aqui eu peço as minhas congratulações, né? É um prazer muito grande poder trabalhar sob as luzes do professor Engman. Fique à vontade, Gabriel, você tem aí você tem a palavra. Bem, eu vou compartilhar aqui a apresentação, que eu fiz alguns slides. Vocês conseguem enxergar? Sim, agora sim. Tá bem, tá bem. Então, deixa eu separar aqui. Muito bem. Então,
Primeiro, gostaria de me apresentar. Eu sou Gabriel Selim Petri, sou mestrando em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e hoje tenho a grata oportunidade de poder apresentar esse trabalho que foi elaborado junto com o professor Dr. Wilson Engelmann, que não pôde se fazer presente devido a um compromisso acadêmico. Mas, muito bem, o tema ele é voltado a direitos fundamentais e ataques cibernéticos, um debate emergente em torno do direito e da cibersegurança. Gostaria de fazer algumas considerações iniciais antes da gente começar, apresentando dois conceitos que eu e o professor Engelmann entendemos que são pertinentes para nós debatermos a questão dos ataques cibernéticos e a dependência das sociedades modernas das novas tecnologias da informação e comunicação. Aqui, nós temos um primeiro conceito que seria de digitalização do mundo, digitalização das coisas, que é uma ideia que o professor Wolfgang Hoffmann-Hein traz, que abrange tanto um conceito técnico quanto um pouco mais expansivo, de que as áreas da vida em sociedade, como a política, o direito e a economia, passam a migrar gradativamente para o ambiente digital, o que acabou sendo propulsionado pela pandemia de Covid-19. E um outro conceito que também julgo pertinente é o de vida online, que é trazido pela professora Mirelle Hildebrandt, Luciano Floridi, pelo próprio professor Wolfgang Hoffmann-Hein, que dizem que está ocorrendo uma fusão entre o mundo digital, entre o mundo analógico e o digital, de forma que hoje nós não sabemos totalmente se vivemos offline ou online. E essa mudança ela passa a causar, a afetar as nossas interações com o real, as concepções dos seres, de realidade, a visualização do eu, inclusive provoca novas relações sociais e contratuais envolvendo pessoas privadas e organizações públicas. Então, as novas tecnologias elas podem ser vistas em diversos setores da sociedade. Aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, no setor consumerista, dentro do poder judiciário, legislativo, dentro da economia, finanças, saúde, educação e, inclusive, no trabalho. Até nós temos uma frase do professor Floridi, num texto que ele publicou no The Atlantic, que rechaça isso. Inclusive, complementa, dizendo que a forma com que se ama, se odeia, se faz política, conflitos e paz, até mesmo como lembramos dos mortos, ela é alterada pelas novas tecnologias, de forma que as sociedades modernas passam a cada vez mais estar dependentes do desenvolvimento tecnológico. Mas, para além das benesses, existem novas formas de violação de direitos, novas formas de violência, discriminação, controle e de vigilância por pessoas privadas e públicas, inclusive organizações. Então, direitos fundamentais e ataques cibernéticos. Essa problemática entre direitos e novas tecnologias, segundo o professor Ingo Wolfgang Sarlet explica, não se restringe somente à questão da proteção de dados, da privacidade, que para nós é algo natural, fazer essa conjunção, mas ela incorpora também todo o direito positivo, a dogmática e a metodologia, inclusive trazendo questionamentos sobre uma dimensão digital dos direitos fundamentais. Então, liberdades individuais, igualdade, saúde e integridade pessoal, o acesso ao poder judiciário, claro, privacidade e proteção de dados, o trabalho, a proteção da personalidade passam também a irradiar efeitos no ambiente digital, como também a sofrer interferências desse ambiente. E uma das interferências que eu gostaria de trazer aqui para vocês são os ataques cibernéticos, que se tornaram uma ameaça a nível global, são capazes de desestabilizar relações jurídicas, contratuais, inclusive entre entes privados e o Estado, e pôr em xeque o exercício de direitos fundamentais. É um problema a nível internacional, de interesse público, inclusive, conforme o Cyber Resilience Act, publicado agora na União Europeia, e que se agrava quando se tratam de infraestruturas críticas, que geralmente estão atreladas ao gozo de direitos por uma coletividade. Bom, os ataques cibernéticos eles podem acontecer de diversas formas, eles podem se dar por meio de malwares, spywares, ataques de negação de serviço, ransomwares que têm aparecido muito,
e também técnicas de engenharia social, como phishing e dentre outras, shoulder surfing, e muitos podem ser os objetivos de um ataque. O ataque pode ser voltado para um cybercrime, para um ativismo digital, para guerra digital, e inclusive para espionagem. E os alvos podem ser desde pessoas físicas até pessoas jurídicas, mas geralmente as predileções são infraestruturas críticas e cadeias de suprimento, justamente por ter um impacto maior em direitos fundamentais e para toda uma coletividade. A seguir eu trarei alguns exemplos. Aqui nós temos em 2022 um ataque que prejudicou muito a Costa Rica, que inclusive foi decretado estado de emergência por conta desse ataque, o que resultou no fechamento de plataformas alfandegárias, fiscais, agências governamentais, colapsos no fornecimento de energia elétrica e desativação de alguns serviços públicos. Nos Estados Unidos também, em 2024, houve a interrupção no abastecimento de água da American Water, que prejudicou 14 milhões de pessoas em 14 estados dos Estados Unidos. Houve a interrupção em 2021 do fornecimento de combustível da Colonial Pipeline, que acabou paralisando também dutos de entrega de combustível. E, claro, dentro do cenário brasileiro, segundo o panorama de ameaças para a América Latina, da Kaspersky, o Brasil registra mais de 700 milhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2024. E o problema ele acaba se agravando, considerando que alguns ataques têm usado a inteligência artificial para tornar as ameaças mais sofisticadas. Temos alguns exemplos recentes, até da semana passada. Primeiro, o mais para a esquerda, um ataque cibernético que houve no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi gravíssimo em 2021. E na semana passada houve notícia de mais um ataque cibernético ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e o Superior Tribunal de Justiça aqui do Brasil também registrou inúmeras tentativas de ataque cibernético, tudo com o intuito de interromper um serviço público essencial. Então, qual que seria o papel da cibersegurança para o exercício de direitos? Poderia se sugerir que a cibersegurança hoje ela integra muito mais, né, do que uma regalia contratual ou algo a fim de mero capricho empresarial, como um elemento apto ou uma pré-condição para o exercício de direitos fundamentais, considerando essa migração de direitos para o ambiente digital. Isso é o que de Corinto diz, que a privacidade e segurança poderiam ser consideradas pré-condições para o direito de liberdade de opinião, associação, movimento, dentre outros direitos. E alguns pontos de atenção que julgamos necessários, até a nível, não a nível jurídico, mas para a população em geral, é o debate público e educação digital, porque muitas vezes a própria vítima acaba contribuindo para a proliferação do ataque, pois o elo humano ele acaba sendo mais frágil. E a regulamentação da matéria de cibersegurança, que aqui no Brasil ela acaba sendo esparsa. Apesar do Brasil ter avançado na criação de leis para estabelecer segurança digital, não se tem uma legislação específica para tratar disso e nem uma autoridade específica para essa fiscalização, em que pese a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem exercido esse papel. Nós temos o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios e garantias para o uso da internet no Brasil e dá algum norte em segurança cibernética. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é o mais importante, que julga a mais importante legislação nesse sentido, pelo princípio da segurança, e o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece regras para a segurança dos usuários. Nós também temos uma política nacional de cibersegurança, estratégias nacionais, inclusive no seara do Poder Judiciário, normas técnicas que igualmente são observadas para as pessoas jurídicas. O Senado hoje busca definir se existe uma autoridade de cibersegurança para o Brasil, tenta definir isso, e se inaugurou uma nova frente parlamentar por meio da resolução número 55/2024 para tratar dessa nova frente parlamentar. Então, para concluir rapidamente, o processo civilizatório e o bem-estar das sociedades modernas acabam dependendo cada vez mais da dependência do manejo de vida da informação e das novas tecnologias. E essa revolução digital, por assim dizer, ela impacta diversos aspectos da nossa vida. Então, direitos fundamentais passam a ser exercidos no ecossistema digital e estão sujeitos às interferências que são inerentes desse ambiente.
O debate ele é absolutamente emergente e pertinente para a proteção de direitos fundamentais na sociedade moderna, especialmente quando nós falamos de infraestruturas críticas. E o debate público ele acaba se destacando como também certo como pertinente a nível de conscientização da população. Por fim, a cibersegurança ela passa então a exercer um papel ativo na proteção e no exercício de direitos fundamentais nesse seara digital. Então eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. É isso aí, muito obrigado. Então, nós que agradecemos, viu? Muito interessante, viu, Gabriel? Muito bem amparado, né? Uma Hilda, né? Luciano Floridi, né? Você está amparado, tá em bom caminho, né? Senti falta de Alessandro Mantelero, tá? A Mantelero da Instituto Politécnico de Torino, né? Muito bom também. Prazer, prazer. Extremamente pertinente a sua pesquisa aí. Parabéns. Bom, agora a Mercília está conosco já, né? Seja bem-vinda, Mercília. Mercília Pereira Gonçalves, Instituto Politécnico do Porto. Vai falar sobre o Testamento Público Digital. Prazer conhecê-la. Seja bem-vinda. Tens a palavra. Bom dia a todos. Antes de mais, aproveito para vos cumprimentar e endereçar os meus agradecimentos à Iberojur. Começo assim com a apresentação do trabalho Testamento Público Digital. Ora, o Testamento Público Digital constitui uma realidade jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro faz parte do sistema notarial latino. Existem algumas considerações gerais em torno da simplificação do testamento público que iremos desenvolver. Vejamos. Por força do caráter pessoal e confidencial do testamento público, consideramos que a ponderação exigida pela intervenção digital neste ato notarial deve ser mais rigorosa e intransigente, dada a especial certeza e segurança dotada neste instrumento público, fortalecida pela exclusividade atribuída ao notário e à respectiva atividade notarial. O notário eletrónico continua, como se sabe, a desempenhar as mesmas funções jurídicas típicas da atividade notarial sem inovação tecnológica, pela que a valoração relativamente a cada situação jurídica concreta assume um valor inegável, sendo certo que os preceitos legais previstos no Código do Notariado, referentes a cada ordenamento jurídico, e relativamente à formalização do testamento público, devem ser respeitados. Cabe aqui ao notário tomar uma decisão se opta pela realização do testamento público em formato digital ou sobre a presença física das partes, portanto em formato presencial, mas essa deliberação deve ter em conta a sensibilidade inerente ao ato e não deve ser feita sem mais, isto é, sem a ponderação necessária exigida por um ato notarial desta categoria. Toda a ponderação dos atos notariais digitais devem ter por base, toda a simplificação digital dos atos devem ter por base uma concreta ponderação, mas neste caso é compreensível à primeira vista uma certa perplexidade, até pela própria confiança que exige um ato notarial desta categoria ao ser dotado de fé pública, exarado por um oficial público, pelo que a rigidez que aquela deve obedecer deve estar mais que justificada. A admissibilidade jurídica relativamente ao testamento público digital não deve revelar-se alheia a princípios e dependerá da robustez da plataforma informática que se implementar no nosso regime de notariado. Com isto, será necessária a criação de leis que regulem o ato notarial digital em si mesmo e que especifiquem a celebração do testamento público digital. Quanto à certeza e segurança jurídica, acreditamos que as mesmas continuam a ser salvaguardadas quer pelo notário, quer pela atividade notarial, no quadro da digitalização dos atos notariais. No que se refere propriamente à manifestação de vontade do testador, ela mesma é salvaguardada, é conservada pelos meios eletrónicos em arquivo notarial digital e é garantida pela fé pública nos mesmos termos que a escritura pública digital, pelo que não se verifica qualquer problema em relação à vontade do testador. A vontade do testador afigura-se assim como fundamental e só produz efeitos após a morte deste.
A intervenção do notário no testamento público é o fator mais importante, independentemente da celebração ser feita de forma digital ou em formato presencial, porque o notário consegue garantir, entre outros aspectos, a capacidade do testador, que a vontade é livre e informada e não sofre de qualquer vício, e por isso consegue garantir a legalidade do ato notarial, assim como atingir o objetivo da segurança jurídica que a atividade notarial tanto impõe. O agente da função notarial é o mesmo e não muda a sua atuação pelo facto de estar a realizar um ato notarial em formato remoto. Pelo que se entender que não estão reunidas as condições necessárias para a celebração do ato notarial digital, o notário deve recusar a sua prática, exercendo o controlo da legalidade em sentido negativo. Por tudo isto, é a altura de ser feita a seguinte questão: será que a simplificação em torno do testamento público digital gera uma maior certeza a nível do conteúdo do que propriamente o testamento público feito sobre a presença física das partes? Esta é uma questão que ainda é cedo para uma resposta, contudo, há quem entenda em doutrina brasileira que a possibilidade de se assistir aos factos narrados pelo testador, ou seja, através de uma gravação gerada pela videoconferência, torna mais credível a vontade do testador, revelando a sua livre e espontânea vontade, sem coação, e além disso torna clara a capacidade do testador na expressão da sua última vontade. Ora, a nosso ver, no nosso entendimento, a vontade do testador deve revelar-se fidedigna tanto no papel escrito como em formato digital, porque a sua credibilidade deve-se à atuação do notário e a sua essência não é distinta com ou sem intervenção notarial. O notário eletrónico continua, como se sabe, a desempenhar as mesmas funções da atividade notarial típicas, sem inovação tecnológica, mas consideramos nesta fase que a essência da atividade notarial não deve ser eliminada, porque no caso da celebração do testamento público, a última vontade do testador sempre se encontrou garantida em papel. No caso português, o testamento público o testamento público é único e exclusivamente reimpresso em papel e não existe ainda a possibilidade de uma completa digitalização deste ato notarial. E como documento autêntico, uma vez azarado pelo oficial público provido de fé pública, a lei garante a sua autenticidade, só podendo ser alegadas as suas falsas declarações em tribunal. Agora, a questão de sabermos qual é melhor ou mais credível é uma questão que se relaciona mais com o meio utilizado do que propriamente com a entidade que pratica o ato, sendo que os efeitos jurídicos e vantagens e desvantagens do testamento público digital ainda é cedo para uma resposta. Contudo, não podemos rejeitar que o testamento público, a possibilidade de celebração do testamento público digital constitui um acréscimo da atividade notarial, porque para além das disposições de última vontade se encontrarem igualmente escritas, a diferença é que o são em documento eletrónico, em que o testador, as testemunhas e o notário assinam digitalmente, também podem ser reproduzidas na gravação que resultou da videoconferência em que foi celebrado o ato notarial. Nós pensamos que não se trata tanto de uma questão de saber qual é melhor e mais credível e optar de imediato pela digitalização dos atos notariais, como se o instrumento público, na forma que hoje conhecemos, perdesse toda a sua força. Mas diferentemente é reconhecer que, de facto, a celebração do testamento público digital constitui um mais na atividade notarial, pelo que a gravação pode testemunhar a capacidade do testador e o seu consentimento livre. Com isto, não queremos afirmar que o notário não tenha feito o controlo da legalidade, é claro que o deve ter feito, mas se existe um mais na atividade notarial, não vemos razão para excluir esse benefício. Com tudo isto, é a altura de fazer a seguinte interpelação: onde ficam as testemunhas na celebração do testamento público digital? Consideramos que as testemunhas na celebração do testamento público digital devem estar ao lado do testador, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro
exige a intervenção de duas testemunhas, nos termos do artigo 1864-2 do Código Civil Brasileiro, e também o ordenamento jurídico português, nos termos do artigo 67, número 1, a linha A, e número 2 e número 3 do Código de Notariado. Mas recordemos sempre que este ato notarial apresenta uma natureza mais sensível, pelo que se tem que garantir que estão sempre reunidas as condições para a prática deste ato notarial, e uma vez não estando reunidas estas condições, o notário deve recusar esta prática, exercendo o chamado controlo da legalidade em sentido negativo. Consideramos, porém, que não deve o testamento público ser discriminado do mundo digital, porque ainda que considerássemos que a vontade humana é mais facilmente coagida pelos meios eletrónicos, a gravação também pode comprovar melhor que a coação existiu, porque detecta a imagem e voz do testador e é mais consistente do que a memória humana. Nesta fase, consideramos que não basta que a legislação de um país permita a celebração deste ato notarial por forma digital, é necessário que o notário a admita e a aceite e aplique determinados casos em concretos. Esta deve ser a posição universal deste oficial público no quadro da digitalização dos atos notariais, sendo esta a posição que acolhemos como ponto de partida na opção pela celebração de qualquer ato notarial digital, independentemente da sua natureza. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado a você. Eu agradeço muito. Tema extremamente interessante, atual, relevante, né? Uma boa articulação aí entre a tecnologia e a função notarial. Você faz uma reflexão tão pertinente sobre a função do notário e como aí um verdadeiro filtro de legalidade. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Bom, Obrigada. o próximo... daqui a pouco a gente discute, eu tenho algumas sugestões. Agora eu gostaria de passar a palavra a Raquel Rockman Freitas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que vai discorrer sobre o tema Sociedade 5.0, inovação tecnológica, inteligência artificial e o futuro dos instrumentos normativos como ferramentas hábeis à ampliação da qualidade da vida do trabalhador. Seja bem-vinda, Raquel. Bom dia, só vou compartilhar aqui. Sim, por favor. Conseguem enxergar? Sim, perfeito. Perfeito. Então, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer mais uma oportunidade de estar aqui presente no evento do Iberojur, é um momento de grande aprendizagem. Meu nome é Raquel Rockman de Freitas e o tema da minha breve apresentação diz respeito à Sociedade 5.0, como a inovação tecnológica, especialmente a inteligência artificial, impactam o futuro dos instrumentos normativos enquanto ferramentas hábeis a garantir a ampliação da qualidade de vida do trabalhador. Eu parto inicialmente de uma introdução sobre o que seria a Sociedade 5.0 e suas principais características, passando então aos efeitos da inovação tecnológica no mercado de trabalho, como a inteligência artificial traz desafios para a seara trabalhista e finalizando então com a negociação coletiva e a perspectiva da sua atuação na ampliação da qualidade de vida do trabalhador. A Sociedade 5.0, ela é, em síntese, fruto da quarta revolução industrial, que corresponde à integração, então, das mais variadas tecnologias. Ela é uma sociedade que busca recolocar o ser humano no centro do processo de inovação tecnológica, utilizando toda e qualquer evolução tecnológica em benefício da sociedade, a fim de melhorar a qualidade de vida, estimular o bem-estar e a felicidade do ser humano e buscando também soluções para problemas sociais existentes e um desenvolvimento mais sustentável. A tecnologia ela está presente cada vez mais em todas as áreas do conhecimento, e este avanço ele inicia a partir da automação e da robótica, que acabaram por extinguir diferentes formas de prestação de trabalho, especialmente aqueles trabalhos mais repetitivos, bem como trouxeram uma transformação significativa de diversas formas de prestação de trabalho, além do surgimento de novas modalidades, que vai da ciência de dados, segurança cibernética, desenvolvimento de softwares, entre outros. A
inteligência artificial, ela é fruto da própria evolução da ciência da computação, a partir então da elaboração de programas de computadores e dispositivos capazes de imitar o pensamento humano, desenvolvendo um comportamento inteligente, a exemplo do raciocínio, a tomada de decisões, a resolução de problemas, entre outros. Odiernamente, a inteligência artificial está presente em praticamente todos os aspectos da vida social, do lazer à medicina, das escolas e até mesmo perante os órgãos públicos, a exemplo do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, recentemente regulamentou a aplicação da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, a fim de buscar maior agilidade e eficiência na prestação jurisdicional. Mas o maior impacto da inteligência artificial vem do chamado ChatGPT 3.5, no final de 2022, pela incrível capacidade dessa inteligência artificial chamada generativa, que é aquela capaz de gerar, de produzir e criar conteúdos dos mais variados, que vão de textos, vídeos, áudios, imagens, entre outros. Então, este tipo de inteligência artificial ele apresenta uma maior sofisticação em relação à informatização e automação que até então conhecíamos, o que leva a uma influência muito maior no mundo do trabalho, do trabalhador e dos seus meios de subsistência. Então, de que forma, se questiona, os trabalhadores poderão adaptar a implantação desta referida inteligência artificial de forma a obter benefícios e evitar os danos, os prejuízos que dela decorrem? E que papel, então, teria a negociação coletiva como um instrumento hábil de garantir maior qualidade de vida do trabalhador e a sua correta inserção na realidade tecnológica? Releva notar também que com essa inteligência artificial generativa, ela agrega diversas habilidades na vida de milhares de trabalhadores. Ela pode ampliar a produção, a criatividade, a informação, a eficiência e a precisão. E os empregadores podem optar por utilizar totalmente ela, suprimindo diversos postos de trabalho, causando inúmeros desempregos e também afetando o meio de subsistência dos trabalhadores. Recentemente, em 2024, nos Estados Unidos, houve uma greve do setor portuário em que isso se viu bem claramente, né? O sindicato tentou lutar contra a automação e a saída foi exatamente através de uma negociação coletiva achar a melhor solução para que agregasse a vida dos trabalhadores e não suprimisse os empregos. Além disso, além das novas modalidades de prestação laboral, nós estamos diante de um novo perfil de trabalhador no mercado de trabalho. Hoje nós estamos diante da geração Z, que é aquela que tem uma dificuldade muito maior em moldar o estilo a se moldar ao estilo habitual da prestação de serviço, ou seja, ela já não se sujeita a uma carga horária definida ou mesmo a um trabalho presencial. Já se fala na atualidade da geração alfa, que são os nascidos entre 2010 e 2024 e que vivem esta ascensão da tecnologia inteligente e da inteligência artificial. Também teremos futuramente a chamada geração beta, que viverá uma era em que a inteligência artificial e a automação estarão totalmente incorporadas à vida cotidiana, da educação ao trabalho, saúde e entretenimento. Então, são gerações com visões e expectativas diferenciadas em relação ao trabalho e do necessário equilíbrio do trabalho com a vida pessoal, que passa a ser, então, um fator determinante das dinâmicas sociais. É diante de todo este cenário que o sindicato é chamado, então, a atuar, e ele deve atuar como um agente propulsor e não apenas passivo das transformações que impactam a vida de diversos trabalhadores. Então, o ente sindical hoje ele está diante da escolha da luta contra a automação, que é irreversível, buscando a paralisação desses processos, ou utilizar a inteligência artificial a seu favor, no sentido de ampliar, então, a qualidade de vida do trabalhador a partir da busca de soluções que sejam efetivas diante das alterações do mercado de trabalho, diante da alteração do perfil do trabalhador e das perspectivas futuras que deve consubstanciar, então, o final primeiro da negociação coletiva e o objetivo principal do ente sindical. Utilizar a inteligência artificial a seu favor como um facilitador do processo, inclusive, de aproximação do trabalhador ao próprio sindicato, talvez seja o primeiro passo na adoção de um papel mais ativo do ente sindical diante das transformações tecnológicas. Encerrando a minha apresentação, agradeço pela atenção e permaneço à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel, muito interessante a pesquisa, uma
eu costumo dizer que nós estamos, na verdade, no inferno digital. Por quê? Porque nós, em geral, não temos, principalmente no Brasil, não temos nos importado muito com as questões digitais. Claro que, né, as leis, o marco e, entre outras coisas, têm tratado do assunto, mas não temos nos importado com a necessidade e o peso da modificação. O trabalho do Gabriel trouxe uma visão, que é uma visão externa, né, não em si sobre o trabalho dele, mas sim sobre o mundo, né, e as alterações que nós estamos sofrendo. Nós estamos no centro, aí fazendo uma metáfora, mas nós estamos no centro do furacão, e aqui no centro do furacão parece que é tudo tranquilo, né? Então, as nuvens, as nuvens tranquilas, só que lá fora a coisa está feia, né? Tem muita coisa acontecendo, muitas modificações, e as modificações nos atingem de todas as formas, seja na seara trabalhista, seja na criminal, dentre outras. Bom, eu trouxe algumas questões aqui, em geral, né, sobre os trabalhos, né? Eu acredito que tanto a Anaísa como o Tiago Dalfovo não apareceram para apresentar o seu trabalho. Então, mas eu fiz né, alguns pontos que são convergentes entre os trabalhos que foram apresentados, né? A questão de digitalização e transformações no direito, né? Todos os trabalhos discutem direto ou indiretamente efeitos da digitalização da vida social, jurídica, né? Seja no campo notarial, trabalhista, civil, e também direitos fundamentais, é claro. Né? Então, há um consenso que o direito precisa se adaptar a essas realidades tecnológicas, e é essa a minha preocupação. Então, nós temos desafios, aí também a segurança jurídica, né? Que o Gabriel trabalhou ali, né? Algumas fragilidades institucionais, jurídicas que nós temos, principalmente no Brasil, e também, né, aí já sobre a ótica do trabalho da Raquel, os direitos fundamentais, né, sobre o novo contexto, né, direitos sociais também, que eu incluí como fundamentais, claro que são. Então, a efetividade desses direitos, né, diante dessas alterações. Bom, essa é uma necessidade, eu acho que a necessidade de atualização normativa institucional é geral, né? Nós precisamos o direito estar atrasado frente às inovações tecnológicas, e necessita de reformulação de normas e práticas, até de reformulação até de instituições jurídicas, né? Eu estou trabalhando num artigo agora sobre na ressignificação da responsabilidade civil diante da inteligência artificial. Nós estamos num outro patamar. Responsabilidade civil no Brasil ainda é contratual, está contratual, é civilista, consumerista, ou qualquer coisa nesse sentido, enquanto a União Europeia já está trabalhando, né, uma responsabilidade conforme ao grau de risco, então está num outro nível. Bom, e aí os trabalhos também fazem todos os trabalhos apresentados, os 3 trabalhos, fazem uma interface interdisciplinar, né, de direito, tecnologia, ciência da computação, sociologia, né, e outras, né? Então, essa abordagem multidisciplinar é muito saudável. Assim, eu sugiro livros gerais, sabe, para que possam, principalmente, trabalhar essas questões, né? Mas Klaus Schwab, né? A Quinta Revolução dele, um livro extremamente, a Quarta Revolução Industrial, desculpa, um livro extremamente interessante. Shoshana Zuboff, né? O Capitalismo de Vigilância, extremamente interessante. Jack Balkin, se não me engano, também pode ajudar, né? Hugo Pagallo, extremamente essencial, né? Para a questão de
das leis dos robôs, né? Podem auxiliar aí nas pesquisas. Eu posso enviar isso tudo para vocês, tá? Eu coloquei meu e-mail no chat, tá? Se tiverem interesse, eu tenho aqui uma crítica a cada um dos trabalhos que foram feitos. É uma crítica, não é crítica, quem sou eu para fazer uma crítica, mas sugestões para desenvolvimento melhor, às vezes uma palavrinha ou outra, um autor ou outro, né? Mas eu cito geral ainda Lessig, Cohen e Luciano Floridi, né? Que o Gabriel Petri trouxe para a gente aí também, né? Luciano Floridi, né? Professor na Universidade de Bolonha, que depois estava em Oxford, hoje está em Yale, um cara extremamente capaz, né? Eu tenho contato com ele. Então, sobre os trabalhos, o trabalho do Gabriel, do professor Engelmann, né, um texto bem fundamentado, né, em tema emergente e necessário, uma boa relação aí do direito e tecnologia. Aí eu assim, eu faria, né, uma inclusão aí de um livro extremamente interessante do Bruce Schneier, né, chama Click Here to Kill Everybody, né? Então, clica aqui para matar todo mundo. É um livro interessante, eu li e achei muito perspicaz. A Mercília também, eu já disse, né, um trabalho essencial aí sobre né, testamento digital, né, excepcional. Né, eu sugeriria a ela a leitura de um alemão chamado Hasso Hoffmann. Ele Pode fala pôr no sobre... chat o nome? Sim, claro, claro. Obrigada. Eu te envio o texto pelo e-mail, se quiser. Ok. E por último, o trabalho da Raquel também, né, uma contextualização muito legal, né, uma contextualização histórica, conceitual, né, também rico em referências bibliográficas, né, análises interdisciplinares também, né, e um tema atual, né, uma abordagem crítica sobre uma situação, né, a atuação sindical também. Parabéns. Um trabalho, acho que uma legislação que a gente pode também, eu também tenho aqui, é um livro do Osborne Frey, né, sobre o futuro do trabalho. Né? Eu acho que é bem legal. É um livro de 2017, mas é um livro publicado por Oxford, é bem legal. Bom, estou aqui falando mais que vocês, mas é um prazer, viu? Se vocês quiserem falar alguma coisa, viu? Assim, assisti-los e poder contribuir, é sempre um prazer para mim. Mas eu envio, viu? Não faço só promessa, não. Eu mando mesmo, eu sou chato, eu mando todos os livros, eu mando textos e é sempre um prazer poder participar. Tá bom? Se quiserem falar alguma coisa, tem a palavra. Bom, o Gabriel quer falar? Pode abrir, Não, por favor. é só agradecer mesmo, professor. Já fazer essas colocações. Certamente vou lhe enviar o e-mail. Essas suas considerações são muito preciosas para mim. Então, até comentaste um artigo do professor Alessandro, que daqui a pouco eu posso incorporar na pesquisa, então certamente vou lhe escrever. Mas era só para agradecer mesmo, agradecer pela oportunidade pelas colocações. Alessandro Mantelheiro, Eugênio Morozov, tem que fazer parte, sabe? Esse pessoal tá trabalhando um direito diferente, sabe? Direito aberto às novas tecnologias, um direito que me preocupa, porque no Brasil não se tem trabalhado, né? Então, eu tenho apresentado artigos, tanto no Comped, quanto tenho escrito, né? E a base da minha escrita não tem sido autores brasileiros, né? Não temos colegas que têm trabalhado esses temas, né? Fora, né, o falecido Doneda, né? Que a gente sente falta danada, né? Tem escrito o professor Engelmann, então temos poucas, né? Como eu lembro como se trabalhava
né, algumas doutrinas filosóficas alemãs no Brasil, que nós tínhamos pouquíssimos autores que poderiam colaborar, né, no Brasil. Nesse tema também a gente tem pouca gente trabalhando e vale a pena publicar alguma coisa e trazer essas luzes estrangeiras para cá, tá? Prazer muito grande poder conhecer vocês e poder colaborar com o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu encerro aqui esse painel, né, e dizendo aqui a todos que foi um prazer muito grande e fiquem com o meu melhor abraço. Até logo. Obrigada, Deus.